envolvimento com punk hardcore inicialmente foi... Eu vou falar já assim, quando eu comecei a tocar, que foi uma coisa que me impulsionou muito pra coisa. Mas não quando eu me tornei roqueiro e era uma salada mista a minha vida e da minha irmã. E a gente ficava ouvindo tudo que era de rock, né? Heavy metal, punk, essas coisas. Mas lá pra 96 eu comecei a tocar e eu formei minha primeira banda. E ninguém sabia tocar nada. Meu primeiro ensaio foi um baixo com umas cordas horríveis, uma bateria sem prato e um teclado para simular a guitarra. E eu toquei o baixo, no segundo ensaio eu já toquei a guitarra. E a gente... Foi aquela coisa mais de tentar fazer música mesmo. E o punk rock sempre foi uma música simples e acessível para você aprender. Nessa época eu tinha 16 anos, eu era meio que um roqueiro de rádio, então eu não me aprofundava muito em um estilo ou outro para ver quais eram as temáticas das bandas. E eu comecei a tocar e fizemos nossas primeiras composições de 3 acordes, então elas originalmente foram punk rock. Por causa desse direcionamento da banda, nós da banda ali, os Espoletões, que aí foi minha primeira banda, começamos a nos interessar mais pelo punk rock em si, porque era a música que a gente estava conseguindo tocar. E a gente tocava, sei lá, 14 músicas dos Ramones na sequência e a gente sentia, a gente pode fazer a coisa. E a gente começou a conhecer outras pessoas dentro do bairro ali do Jabaquara, onde eu morava, e que estavam também formando suas bandas de punk hardcore. E 96 foi mais ou menos assim, 97 também. 98 eu entrei na faculdade. Nessa época eu já tinha conhecido várias outras coisas, já tinha ouvido falar de straight edge, anarcopunk. A Verdurada era no Jabaquara, mas eu não costumava frequentar. Fui só frequentar em 98, quando eu já estava na faculdade. E eu conheci um amigo meu, Vinícius, e ele me mostrou várias bandas independentes e que mudaram a minha vida. Como Street Bulldogs, o Rethink, bandas que tratavam já da temática de straight edge, vegetarianismo, e isso foi uma mudança grande na minha vida. E eu só fui ter essa grande mudança com 18 anos. Você pega pessoas nesse show hoje que tem, sei lá, 16 anos e estão aqui no show underground. Eu demorei um pouco até sair do meu bairro, sabe, dos meus amigos, aquele convívio que eu tinha meio fechado, e a partir daí eu comecei a comprar fanzines, fita demo, CD demo, trocar carta para comprar fita demo. Até hoje eu tenho caixas de fita demo, essas coisas, e foi nessa época que mudou a minha vida, muito através de conversa com amigos, conhecendo as bandas nacionais daqui, conhecendo mais bandas internacionais já focadas no punk e no hardcore, me informando mais de questões políticas e sociais que essas bandas abordavam, né? Então eu deixei um pouco de ser aquele roqueirinho sem noção de rádio para ser uma pessoa um pouco mais focada dentro do punk e do hardcore. Foi nesse período 96, 98 que eu acho que foi a minha inserção mesmo na cultura underground. Tenho 3 grandes lembranças dessa época. Foi quando eu fui tocar com os Espoletões em Pouso Alegre, que é no sul de Minas, e viajaram nesse show. As 4 bandas que eram ali dos amigos do Jabaquara, só que eu fui conhecer 2 dessas bandas, fora uma que era bem próxima da gente, nessa viagem. A gente era do mesmo bairro e não se conhecia. É um absurdo. A gente ia ser com a gente do Brasil inteiro pela internet. O pessoal era da mesma região de São Paulo e eu não conhecia. E fizemos um show, o show era aberto numa praça, como se fosse aqui. Tava rolando um campeonato de bike. E foi ali que eu formei amigos que eu trago até hoje e que, onde eu comprei fita demo e coletânea de uma banda dos amigos meus ali. E daquela coletânea tinha um fanzine, que era HC-Cine 3, quem faz era o Cientista, lá de Londrina. Eu escrevi praticamente para todas as bandas daquela coletânea, mandei carta para todas elas. Um outro show muito importante foi um show do Inocentes que rolou no Centro Cultural, que eu fui com os meus amigos do É Nóis, que era lá também do Jabaquara, que estavam nessa viagem também. Foi tipo, caralho, os Inocentes. E um outro show muito marcante foi um show que eu fui no Hangar, que tocou... Foi o primeiro show que fui do Street Bulldogs, tocou o Rethink, eu conheci o Rethink nesse show, tocou o Infect Nitrominds. E aí, a partir desse show do Hangar, eu comecei a ir quase todo show
alternativa, underground que tinha em São Paulo, foi minha libertação, assim. Foram 3 fatos bem marcantes, meio que na mesma época, mas eles são muito importantes, os 3. Quando eu conheci esse meu amigo na faculdade, Vinícius, e ele me falou de straight edge, vegetarianismo, eu já tinha ouvido falar de vegetarianismo dentro do punk, do hardcore, por causa do Shelter, mas pra mim eram uns Krishna loucos lá, que faziam som meio hardcore, e eles tocaram muito no Brasil, tipo em 96, foi o primeiro lugar lá, Here We Go, um tempão, 96, 95, eu não lembro direito. Mas aí todo mundo tinha um CD Mantra, essas coisas, né? Mas pra mim era uma coisa mais de rock, assim, sabe? Porque eu estudava na rádio e na TV. Em 98 eu tive esse contato maior e eu já me tornei vegetariano no meio de 98. Comecei a frequentar as verduradas e eu não falava que era straight edge, eu tinha um pouco de receio, eu falava, vi os caras mais antigos, alguns estão até aqui, e eu achava que aqueles caras, eles não iam aceitar uma pessoa nova no rolê. Eu acho que várias pessoas já me contaram histórias parecidas, assim, também, gente que começou a frequentar a verdurada depois, assim. Então eu era vegetariano, no fim do ano eu já parei de consumir outros produtos de origem animal. E então eu era tipo um cara meio do hardcore punk, vegan, vegetariano, mas eu não falava que era straight edge. Quando a gente montou o Good Intentions, todo mundo da banda era straight edge e eu ainda ficava meio relutante, até que a gente falou, não, a banda é straight edge, sabe? Então eu sou straight edge mais ou menos desde o meio de 98, mas eu ficava um pouco relutante de falar, mas alguns meses depois eu já me assumi essas coisas. Eu tinha um pouco de alguma barreira de aceitação dentro da cena, achava que podia ter alguma rejeição, assim. Então eu fui em alguma verdurada, eu não lembro as bandas que tocaram. Uma que eu tenho uma lembrança grande, eu acho que foi uma que tocou o Inner Struggle e o Descarga. Foi uma das primeiras verduradas que eu fui, se não me falha a memória. Mas quando eu vi um monte de gente envolvida no punk e no hardcore, que não bebia, não fumava, e eu já me identificava com aquilo, mesmo não sendo straight edge, mesmo estando lá no meu bairro fazendo minhas músicas punk rock, e aquilo me caiu como uma luva, sabe? Tipo, caralho, tem um monte de gente que é desse jeito, eu só tava isolado ali no meu canto, e é isso que faz sentido pra mim. Você pode tá no meio punk, no meio hardcore, e você não precisa ter uma vida onde você precisa beber, precisa usar drogas, essas coisas, sabe? Uma coisa bem ao contrário do que é tudo relatado naquele livro Mate-me, por favor, sabe? Aquela coisa destrutiva, assim. Minha primeira experiência fora foi com os Poletões em Pouso Alegre, mas o Good Intentions foi em Jundiaí, e acho que já tocou 2 vezes fora de São Paulo, que foi esse show em Jundiaí e o show em Sorocaba com o DZK. E foi muito louco, porque saber que, sei lá, a sua fita demo, seu CD demo já tinha chegado em alguns lugares que você não imaginava, assim, sabe? Teve uma outra viagem também que o Good Intentions fez para Minas Gerais, que foi o Positive Fest em 2002. Acho que foram as 3 vezes. E Santos também. Tá, foram as cidades que nós fomos. O Good Intentions. Santos, Sorocaba, Jundiaí e Belo Horizonte. Poucas viagens, eram mais shows por aqui. Até por uma questão de grana para poder viajar. Às vezes a gente não tinha grana para ir. Às vezes o show conseguia disponibilizar a passagem do ônibus e era inacreditável quando isso acontecia, sabe? Tipo, alguém tá pagando para você ir tocar a sua música em algum outro lugar e ver que as pessoas lá se interessam por conhecer, compram sua camiseta, lê suas letras, cantam, vem conversar contigo. Gente que falou que, sei lá, se interessou por straight edge, às vezes por ver que, às vezes, uma banda que é de São Paulo tocou na cidade dela. E eu acho que hoje em dia, ou desses tempos pra cá, existe um intercâmbio muito grande entre bandas e cidades. E eu torço sempre por essa descentralização da coisa. Não só as bandas de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba influenciarem as outras pessoas, mas sim a gente poder conhecer bandas de todos os lugares e valorizar a banda de várias cidades e estados, assim,
não existe uma supremacia das grandes metrópoles. Isso é uma coisa que eu acho abominável e muita gente acha às vezes que é muito foda você só curtir aquelas bandas mais antigas, mais míticas e não dá valor pra gente que tá fazendo coisas novas. E eu acho que a gente tem que valorizar sempre igual quem tá lutando lado a lado para construir aquilo que a gente acredita. E não existir hierarquias, gente que é mais foda, gente que tá abaixo. Pra mim isso nunca teve nada a ver, sabe? Então eu não me sinto um cara velho de rolê, não me sinto um cara que sei de tudo. Eu me sinto um cara que eu posso aprender a cada dia, que eu posso ouvir uma banda que, se formou há 3 meses atrás, de gente que é mais nova que eu, de gente que começou nisso antes de eu ter começado, sei lá, com 17 anos, está tocando num show aqui. Por que eu não posso aprender alguma coisa e ter convívio com ela, sabe? Eu acho que o que mais me representa é uma mensagem que é aquilo que eu acredito e que não mudou até hoje. Que o hardcore tem que ser um ambiente de união, respeito e não de intolerância. Então eu acho que todo mundo que grita essas coisas, eu acho que é algo que me representa, sabe? Sem duelo de egos, sem querer ser mais que alguém e sempre tentar construir coisas boas dentro das cenas. Não importa se é um show de graça aqui, se é um show gringo vindo, se é uma verdurada que a gente vai tocar em Piracicaba, em Sorocaba, em Curitiba, se é gente se mobilizando no município dela que tem poucos mil habitantes, mas consegue fazer alguma coisa, consegue não levar o punk e o hardcore só como uma coisa de status, estilo, mas que leva aquilo pra dentro da sua vida, que causa alguma mudança dentro de você, seja no seu comportamento em relação a qualquer pessoa que é de fora do rolê também, sabe? Com as pessoas que você trabalha, com as pessoas que você convive, com seus familiares. Você não ser um personagem só dentro de um show, dentro de uma cena, e sim você levar aquilo que você aprende para sua vida em si, sabe? Você aprender as coisas que podem melhorar o seu local, a sua cidade, o ambiente que você vive, o seu planeta, não se limitando só em bitolar, em veganismo e esquecer de outras coisas importantes, como a gente vive num país que muita gente passa fome e a gente joga muita comida fora, sabe? E às vezes a gente, sei lá, parece que não se importa com isso, se importa em valorizar, sei lá, esse bagulho é 100% vegan, esse negócio aqui é importado de não sei o que, fica essas bitolagens assim, ou eu tenho uma coleção de camisetas importadas da banda X, ou minha coleção de disco é maior que de fulano de tal. Isso pra mim, não importa porra nenhuma, meu. O importante é a gente, sei lá, conseguir aprender uns com os outros, ensinar o que aprendeu, carregar pra vida o que a gente acha de importante, sabe? Chegar, economizar água, reciclagem, se importar com as questões da cidade, sabe? Todo mundo poder manter seu direito de ir e vir, sabe? O transporte não ser um privilégio só de poucas pessoas, sabe? A alimentação não ser um privilégio de poucas pessoas. A pessoa poder se vestir, não morrer de fome, morrer de frio na rua também, sabe? Eu acho que isso a gente pode levar pra nossa vida. E sei lá, eu acho que isso é uma coisa que o hardcore pra mim me fortaleceu muito, sabe? Eu acho que é isso.